Olá, pessoal. Olá, olá. Boa noite a todos. Deixe-me só compartilhar aqui novamente. Pronto. Tudo bem por aí, pessoal? Estão ouvindo aí bem? Ouvindo e vendo? Tá tudo certinho? Ok, beleza. Obrigado. Vamos lá, então, começar nossa aula de hoje. Deixa eu só, ajeitar aqui. Abrir aqui. Bom, vamos lá então, pessoal, começar aí a nossa aula de hoje. Enfim, temos aí algumas coisinhas que eu queria colocar ainda da aula passada, até alterei aqui, não era exatamente esse, mas só para a gente retomar aqui bem rapidamente. Na aula passada eu terminei falando sobre esses comandos, né? Ou sobre essas linhas de código. Então, coloquei para vocês que esse aqui seria um código sequencial, porque ele é apresentado em sequência. E aqui, uma coisa que eu acabei não falando na semana passada, e por isso que eu já estou voltando aqui hoje, é que, na verdade, todos os códigos no Python serão sequenciais. Né? Ou seja, o que a gente tem, na verdade, são sequências, são linhas em sequência, mas dependendo do que você coloque ali na linha, como código, ele pode continuar executando, ou seja, ele vai seguindo o que você escreveu ali, o código que você escreveu, ou ele pode parar, tomar decisões, e com essas decisões ele pula algumas linhas, ou pode ainda executar a mesma linha inúmeras vezes, né, durante determinada sequência. Ou, eventualmente, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, ele pode também começa numa sequência, chega num lugar, para e volta, vai para cima ou vai para baixo, enfim. Aí depende da maneira como o seu código vai estar estruturado, a gente vai chegar lá quando você estiver utilizando funções, por exemplo. Então, na verdade, aqui a gente tem um passo sequencial, e eu não sei se vocês chegaram a executar esse código aí no computador de vocês durante o fim de semana, se deu tudo certo, se vocês viram ou não. Mas quando você tem esse código aí, a gente tem literalmente uma sequência. Então, ele vai executando linha por linha. E como eu coloquei na quinta-feira passada, o que ele vai fazer aqui? Em primeiro lugar, ele vai atribuir no espaço de memória do seu dispositivo, do seu computador, vai indicar que aquela variável x, que é o espaço de memória chamado de x, tem o valor 2. Em seguida, como vocês já sabem, a função print, tá? Ele mostra na tela o valor do x, portanto, ele mostra o número 2, depois ele vai para a próxima linha, e o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo nada mais do que uma conta, está somando 2 mais 2, né? Ou seja, o que a terceira linha ali significa é dizer, olha, a partir deste momento, aquele espaço na memória que você estava chamando de x vai receber o valor anterior de x mais 2. Portanto, 2 mais 2, 4, agora o x vale 4. Em seguida, ele mostra na tela, então, o número 4. Basicamente, é isso, e aqui não tem nenhum tipo de alteração. Esse código vai sendo sempre executado em sequência. Aqui nós temos um passo condicional. E aí, quer dizer, condicional por quê? Porque realmente temos ali uma condição, né? Como eu mostrei uma semana atrás, inclusive, aquela ideia do se, né? E aí eu lembro que eu tinha comentado naquele momento que quando você usa o Python, basicamente, é você escrever em inglês as coisas que você quer escrever. Então, de novo, nós temos na primeira linha que o x recebe o valor 5. Depois, na segunda linha, nós temos uma condição.
E a condição é literalmente ler essa frase. Se o x for menor do que 10, mostra essa mensagem, menor do que 10. Basicamente, o que está acontecendo ali na segunda linha é que você, que é o programador, você está pedindo para o Python fazer essa comparação e fazer essa análise para você. Ou seja, você pergunta, ó, o x é menor do que 10? Tá? Isso aí é aquela linha simples de se entender. Então, obviamente, nós temos aqui que o x é menor do que 10. Né? Ou seja, essa segunda linha, ela é uma condição verdadeira. Porque, como a gente vê na primeira linha, o x vale 5. Portanto, quando ele chega na segunda linha, se o x for menor do que 10, mostre na tela que é menor do que 10. E é o que ele faz. Depois ele vai para a próxima. E perceba que aqui nós estamos numa sequência. É igual o slide anterior. Estamos numa condição sequencial. E ele chega na próxima linha e pergunta, o x é maior do que 20? E todos nós aqui sabemos que não. O x não é maior do que 20. O x é menor do que 20. Portanto, aquela frase maior do que 10 vai ser mostrada? E a resposta é não. Ela não vai ser mostrada. E ela não vai ser mostrada por quê? Porque aquela condição do segundo if é falsa. Então, um passo condicional ou uma estrutura condicional nada mais é do que isso. Ou seja, é você colocar e fazer um teste daquela expressão, perguntando se aquilo é verdadeiro ou falso. Se aquilo que você, como programador, colocar depois do if for verdadeiro, ele vai entrar no if e vai executar todas as linhas que estiverem ali. Então, ali nós temos apenas uma linha. Né? Olhando para o primeiro if, que é o verdadeiro, temos só uma linha. Se entre o primeiro e o segundo if nós tivéssemos 20 linhas de código, com o quê? Com qualquer coisa, não importa. Mas tivéssemos 20 linhas, aquele print menor do que 10, e tivéssemos mais 19 linhas dentro desse bloco, todas essas linhas seriam executadas. Por quê? Porque a condição é verdadeira e, ao ser verdadeira, ele executa tudo que está naquele bloco. E como você sabe o que é um bloco ou não, basta você ver que o print está deslocado um pouco para a direita. Portanto, todas as vezes que você quiser criar um bloco dentro de um if, perceba que em primeiro você tem de colocar 2 pontos no fim da frase que começa com um if. Veja que a primeira linha não tem ponto, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem nada. Tem x igual a 5, ponto. Ou x recebe o valor de 5. Agora, na segunda, não. Na segunda, se você está fazendo uma condição ou está testando uma condição para saber se ela é verdadeira ou falsa, você precisa terminar com os 2 pontos. Se você não terminar com os 2 pontos, vai dar erro. E, além disso, como é que o Python vai saber que aquilo ali é um bloco? Então, você dá o recuo para a direita. Você desloca um pouco para a direita. Como? Basta apertar a tecla Tab, por exemplo. Ou, se você quiser, usar a barra de espaços e dar 4 espaços em branco. Tá? Isso fica a seu critério. O que importa é que tem que estar tudo retinho, tudo bonitinho. Então, como eu disse, se você vai colocar 20 linhas de código dentro daquele bloco, essas 20 linhas têm de começar ali na mesma margem, deslocada para a direita. E ele vai executar todas. Aí ele chega no segundo if. E, de novo, imagine que dentro desse segundo if tenha ali 20 linhas de novo. Só que o segundo if é falso, como a gente já viu. O x é maior do que 20? Não, isso é falso. Portanto, ele não entra nesse bloco. Consequentemente, nenhuma dessas 20 linhas seria executada. Portanto, repito, o que você vai colocar dentro do bloco só vai ser executado ou não se o que tiver na linha do if for verdadeiro. E nós temos ali a última linha, o último print. E esse último print, perceba que ele está exatamente na mesma margem do x e na mesma margem dos 2 ifs anteriores. Significa dizer que aquele print, o último, onde está ali o fim, ele vai ser executado independentemente do valor de x. Então, para a gente finalizar esse slide e passar para o próximo, perceba aqui que se esse print fim
estivesse na mesma margem do print anterior, ele estaria dentro do bloco. O que eu quero colocar aqui? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, para deixar isso bem claro para todos. Tá? Vou criar aqui um novo documento que eu não vou executar. Tá? Eu quero só mostrar essa questão aí das margens. Tá? Ou talvez até eu possa executar. Enfim, vamos ver aqui. Eu tenho isso aqui. Deixa eu guardar ele aqui. E eu vou colocar na pasta da aula de hoje, que está aqui. Tá? Deixa-me só colocar aqui. E hoje é dia 21. Tá? Eu vou colocar aqui exercício 01.py. Tá? Então, eu tenho isso aqui. E aí, eu já estou aqui com o terminal aberto. Eu já estou nessa pasta, tanto que o exercício 1 está aqui, que eu acabei de criar. Então, eu vou lá e executo. Python 3, exercício 1. Tá? Olha ali o que ele está dando erro. Por que ele está dando erro aqui? Tá? Ele está dando erro porque eu copiei e colei isso aqui diretamente do PowerPoint. O que significa dizer que tem alguma formatação aqui que está ruim. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Lembra que eu falei para vocês, no primeiro dia de aula, eu falei, olha, não guardem o documento no Word. Tá? Usem direto um texto. Vamos ver se agora vai. Ele continua dando o mesmo erro. Então, eu vou colocar direto daqui, x igual a 5, porque eu copiei e ele traz a formatação. Tá? Então, x está recebendo 5. E aí, vamos ver aqui de novo, só para testar. Agora ele está dando erro na linha 4. Viram ali? Não sei se estou fazendo muito rápido, mas primeiro ele deu erro na linha 1, depois ele deu erro na linha 4. Vamos ver aqui agora. Opa, não. É esse daqui. Agora ele está dando erro na linha 2. Por quê? Por causa da questão da formatação que eu falei. Então, vou ter de fazer tudo aqui de novo, mas aqui eu vou fazer para deixar isso bem claro. Tá? Print. E aqui, eu vou explicar isso depois. Olha como a formatação está errada. Tá? Ou seja, ele Python aqui está copiando alguma coisa do PowerPoint, tanto que veja o que está nessa linha aqui, 3, que aqui o texto está em verde e aqui o texto não está em verde. Tá? Por isso, o erro. Já respondo a tua pergunta, tá, Diogo? Me dá só um segundo, só para eu redigitar isso aqui, não tem problema, mas já respondo, tá? Print. Aqui eu ponho aspas, maior que 10. Tá? E o final. Agora ele vai funcionar, porque agora ele está como texto direto, tá? Não tem nenhum tipo de formatação distinta. Ah, continua dando aqui, claro, né? Aqui eu não coloquei o X. Agora sim, finalmente. Tá? Perceberam aqui? Quer dizer, aqui o fato de ter erros não é um problema, não é ruim. O fato de ter erros é bom porque você começa a perceber algumas coisas que são diferentes, digamos assim. Tá? Eu estou com esse mesmo texto aberto aqui no meu bloco de notas e vou copiar de novo para cá. E percebam que quando eu copio, ele aqui em princípio é a mesma coisa, mas aqui não, ó, esse menor que 10, ele não está indicando em verde. E por isso que o Atom é bom, porque o Atom vai indicar que tudo que é texto vai estar como verde, tudo que é número, ele coloca em laranja. Tudo que são palavras especiais ou símbolos matemáticos ou lógicos, vai colocar aqui nesse roxo, enfim, e em azul claro aqui as funções, tá? Então, eu tenho isso daqui. E aí, o que eu quero voltar? Estou colocando aqui a questão do if e volto para cá para deixar isso limpo. O que ele está fazendo? De novo, indica 5, faz o teste e, claro, nós sabemos que é 5, portanto, ele entra nisso daqui e ele mostra no final a palavra fim, como vocês viram. Portanto, ele é executado a linha 1, executa 2, ele mostra isso daqui, aí ele vem para a linha 4
essa linha é falsa, ele não mostra isso daqui e ele termina aqui. Agora, imaginemos que eu, programador, tivesse errado e tivesse deixado assim. Tá? O que ele vai mostrar agora? Tá? Quando eu chego aqui, ele mostra só o menor que 10. Por quê? Porque isso aqui, essa última linha, está no mesmo bloco do if. Portanto, você, quando for criar os blocos, como eu disse, precisa pensar nesse recuo, que é essa indentação. E como eu disse, quando você está usando aqui o Atom, eu não quero aqui. Vocês viram aqui, ó, que eu carreguei o Enter aqui, ele já quebra direitinho na margem. Eu não quero, então eu apago para cá. E como eu disse aqui, isso aqui pode ser apertar o Tab, tá? A tecla Tab, ou eu posso simplesmente usar aqui os 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Tá? Print. Aqui é texto. Pronto. Tá? E aí ele não vai. Agora, se por acaso isso aqui fosse 25, obviamente que ele vai fazer o contrário. O primeiro if é falso, ele não vai mostrar. O segundo é verdadeiro, ele vai mostrar as duas mensagens e depois ele vai dizer o fim, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, essa é a ideia do código condicional. A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Fiquem tranquilos, vamos ter aulas específicas sobre isso, mas a ideia principal que eu quero que vocês tirem aqui é essa desse espaço aqui, desse deslocamento, em primeiro lugar, da margem ser deslocada, e em segundo lugar, lembrar que se aqui eu tivesse 20 linhas, ele só vai executar se o que está aqui no if for verdadeiro. Tá? E aí, como o Diogo colocou, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o seu caso. Você falou, e se for 15? O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui no primeiro. É menor do que 10? Não. Então ele não executa nada. É maior do que 20? Não, ele não executa nada. Ele só vai mostrar a mensagem de fim. Como você pode ver aqui, Diogo. Tá? E aí você coloca, como resolveríamos? Nada seria executado? Seria executado o último. Por que ele é executado o último? De novo, ele na primeira linha, tá? Vou selecionar aqui linha por linha, ele atribui o valor 15. Ele chega aqui na linha 2. O x é menor do que 10? Não, isso é falso. Portanto, ele pula o que está dentro do bloco if. Tá? Ele pula essa linha desse print aqui, essa linha 3 ele pula. Aí ele vem para a linha 4. O x é maior do que 20? Não. Portanto, ele também pula. E aí o que tem aqui? Tem a última linha. A última linha é executada porque ela está na mesma margem lá do original. Agora, se eu faço isso daqui, ó, se eu coloco esse último print dentro daquele bloco, o que ele vai mostrar aqui para mim? Nada. Porque não tem nenhuma mensagem para ser mostrada. E não tem realmente, o programa está certíssimo. O que eu estou dizendo é para ele, se for menor do que 10, diga que é menor do que 10. Se for maior do que 20, diga que é maior do que 10, enfim, tá o erro ali, e mostre a palavra fim. Acabou. Tá? Então, nesse caso aqui, você poderia colocar aqui, vamos imaginar que agora a gente já sabe, tá? Que aqui seria o 20, né? A gente já sabe que o x vale 15. Como é que eu faço para mostrar uma mensagem dizendo, se for igual a 15, diga que é 15? Vocês já sabem. Se o x for igual, não é mais, igual a 15, por que ali, vejam, tem 2 sinais de igual, aquilo que eu falei na semana passada. Aí eu coloco, print. Aqui é um texto, vocês já perceberam, se eu quero mostrar texto, eu tenho de colocar entre aspas, e aqui no Atom, como vocês já devem ter visto aí também, quando eu digito a primeira aspa, ele já coloca a segunda para eu não errar mais. Então eu coloco igual a 15. Tá? Vou até colocar aqui, x é igual a 15. E aí, quando eu executo, claro que vocês viram aqui, eu já estou aqui acostumado, já usei aqui o Command S para guardar, tanto que tinha a bolinha azul ali em cima, agora não tem mais. E quando eu venho aqui, deixa eu dar esse, clear, e executo, ele vai dizer que é igual a 15. Tá? Então, eu faço essa comparação. Então, posso comparar número com número, e o que a gente vai ver aqui é, e se eu não souber qual é o x? Aí eu posso colocar, por exemplo, se ele for entre 0 e 10, mostra uma mensagem. Se for de 11 a 20, mostre outra.
Se for acima de 21, mostre outra mensagem, tá? Mas isso a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O que eu queria que vocês percebessem, por enquanto, é essa questão de que a frase do if, que é o condicional, é um teste e ele só executa, guardem isso muito bem, não se esqueçam desse detalhe, ele só executa o que está dentro do if se a condição for verdadeira, tá? Poderia colocar, enfim, a gente pode inventar aqui, poderia colocar um outro if, tá? Ou poderia simplesmente colocar uma outra frase que eu vou explicar depois, quer dizer, se não for nenhuma das opções, tá? Aí você pode deixar pré-programado, do tipo, olha, sei lá, aquela coisa, digite um número, né? E aí você coloca no seu if aqui, se for de 0 a 10, diz que é de 0 a 10 o número, se for de 11 a 20, diz que é de 11 a 20, se for de 21 a 30, diga que é de 21 a 30. E se for 31, aí você pode criar um escape, digamos assim, e dizer, olha, o número é maior do que 30, tá? Então, mas a gente vai ver isso no devido momento, não se preocupem. O que eu quero que vocês entendam, repito, é que ele só executa o if se a condição for verdadeira, se for falso ele pula, e que o que está dentro do bloco precisa ter esse recuo. E depois a gente chega no repetitivo, que aí é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, foi perguntado aqui como é que você faz para executar. Eu tenho de estar aqui no terminal, ou se você estiver usando o Windows, eu tenho de olhar para a linha de comando, como eu expliquei na semana passada. Este documento aqui, que tem esse nome x-01.py, eu guardei em uma determinada pasta, tá? Que é a pasta... Opa, quase que eu faço um negócio que não devia aqui. É essa pasta aqui da aula de hoje, 21, ele está aqui dentro, certo? Quando eu olho aqui, e se você está usando o Windows, é exatamente a mesma coisa. Obviamente não em termos de aparência, mas você deve estar utilizando o Explorer. Você precisa gravar o documento aqui do Atom em alguma pasta do seu computador. Qual pasta? Qualquer uma. Tá? Uma pasta que você quiser. Depois, você vai precisar, na linha de comando, chegar na pasta onde está aquele documento, pela linha de comando. Eu expliquei isso na semana passada. E você, usando o Windows, você vai colocar só PY e o nome do documento. Então, como você pode ver aqui em cima, ó, aqui atrás, eu salvei, eu guardei como x-01.py. Só que eu estou usando o Mac. E no Mac eu não vou digitar PY, eu vou digitar Python 3. Se você está usando o Windows, você digita PY e o nome do seu documento. Então, se eu tivesse no Windows, eu digitaria isso aqui, PY espaço 01.py, tá? Quem está usando o Windows, se guardou o documento com esse nome, vai executar PY. Quem está no Mac, vai executar Python 3. É a mesma coisa, tá? A única diferença é o nome do executável do Python, que no Mac é Python 3 e no Windows é PY, mas é exatamente o mesmo programa, tá? Se você aí no seu computador digitou isso aqui, guardou, etc., na hora de executar vai funcionar do mesmo jeito, tá? Só muda ali o nome na hora de executar. E o último é esse daqui, que é o de repetição. Tá? Como eu tinha colocado na semana passada, sem problema, tá, Thaís? Agora que eu vi aqui o nome, tá? Mas esse é o de repetição. E também, de novo, tradução. Pessoal, me dá 5 segundos. Que é só para eu puxar esse para arrefecer aqui. Porque, enfim, eu tenho de dar aula com a porta fechada e fica muito quente aqui dentro, né? Então, tem de ligar para arrefecer um pouco. Mas voltando aqui, nós temos aqui uma repetição. Então, de novo, gente, é aquilo que eu falei na semana passada, lê o programa, literalmente. O que eu tenho aqui? O N vale 5, e aí eu tenho um enquanto, uma estrutura de repetição. Enquanto o N for maior do que 0, ele vai me mostrar o valor de N, e depois ele vai dizer que o N é igual a N menos 1. Tá? E aí ele está dentro do bloco.
E o while, ele tem a mesma lógica do if que a gente acabou de ver. Quando eu digo a mesma lógica, o que eu quero dizer com isso? Ele só vai entrar no bloco se a condição for verdadeira. Então, na segunda linha, ele está fazendo um teste. E está dizendo, o n maior do que 0, sim ou não? Se sim, ele entra no bloco. Se não, ele pula e vai para o final. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Para você pensar, já guardar aí, porque, óbvio, nós vamos desenvolver isso com mais tranquilidade aí mais para frente. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que você precisa criar um mecanismo para sair dessa repetição. Por isso que eu mostro o valor de n e, em seguida, eu tenho de diminuir, porque a minha condição não é ser maior do que 0, só que ele está no 5. Então, na verdade, o que esse programa está fazendo? Esse programa está mostrando os números de 5 a 1. Basicamente é isso. Tanto que eu vou deixar aqui no mesmo arquivo, tá? Vou colocar aqui que o n é igual a 5. While n for maior do que 0, o que ele faz? Ele mostra o n, tá? E em seguida, n igual a n menos 1. E depois ele mostra fim. Tá? Opa, não tem esse tab. Do mesmo jeito que está aqui, ó. Tá? E aí, vamos lá executar. Tá? Só para que vocês vejam. Então, percebam. Está no mesmo arquivo. Então, primeiro ele vai mostrar isso aqui. Ele vai executar isso aqui tudo. Que é o que a gente já fez. Ele vai mostrar que o x é igual a 15. Tá? E aí, depois do primeiro fim, eu vou até colocar aqui, para ficar bem claro para você, fim do exercício de if. Vou colocar assim. E aqui, fim do exercício de while. Para também deixar bem claro o que é um. E vamos limpar e executar de novo. Veja que ele mostra 5, 4, 3, 2, 1 e o fim. O que ele está fazendo? Ele está repetindo esse bloco aqui, ó, isso que eu estou selecionando, as linhas 13 e 14, ele está repetindo. Ou seja, ele chega aqui na linha 11 e escolhe um espaço da memória, que para mim, como programador, é irrelevante. Nesse espaço da memória, ele coloca o número 5. Ponto. É o que ele faz nessa linha número 11. Na linha do número 12, ele pergunta, em primeiro lugar, o n maior do que 0? Sim. N maior do que 0. N vale 5. E aí, a condição é, enquanto o n for maior do que 0, ele entra no bloco. Quando ele chega aqui na linha 13, qual é o valor do n na primeira vez? É 5. Então, ele mostra o número 5. Depois, o n vai ser igual a n menos 1. Portanto, n agora passa a valer 4. Só que ele está dentro do bloco. E ele volta para a primeira linha. Ele volta, na verdade, aqui para esse while. E aí ele pergunta, o n é maior do que 0? Sim, o n agora vale 4. E aí ele mostra o número 4. E ali nessa linha 14, agora o n passa a valer 3. Aí ele volta para o while. N é maior do que 0? Sim. Mostra o n é 3, por isso ele mostra o número 3. Depois o n passa a valer 2. Aí vai lá de novo. É maior do que 0? É. Mostra o 2 e agora o n vale 1. Aí ele volta para o while. O n é maior do que 0? Sim, é 1. Aí ele mostra o número 1 e depois ele diz agora que o n é 1 menos 1, portanto o n é 0. E ele volta para o while. E ele testa de novo a condição n é maior do que 0, agora é falso. Agora não. Por quê? Porque agora o n é 0. Então, n é maior do que 0? Não, n é igual a 0. Portanto, essa condição agora é falsa. Como a condição é falsa, ele não executa mais o que está dentro do bloco, ele vai para a próxima linha. E a próxima linha é o fim do exercício do while. A gente pode até colocar aqui, e acho que todos ficou claro para todos, mas a gente coloca aqui isso, ó, início do exercício. De novo, limpo aqui e está ali. Tá? Vou até colocar aqui, não, deixa assim, tá? Deixa aqui assim. Então, você vê aqui em cima, início. Ele faz toda essa execução, todo esse cálculo que eu fiz aqui, que eu demorei 1 minuto para fazer, do n ser 5, agora o n é 4, é maior do que 0, parará, até ser o n vale 0. E aí ele pergunta, 0 é maior do que 0? Não, isso é falso. 0 é igual a 0.
Portanto, ele não executa e mostra a mensagem ali do fim. Tá? Então, isso aqui tudo é feito e aí ele, então, é executado dessa forma. Tá? Deixa eu ver aqui o Pedro, professor. O efeito desse código não seria o mesmo se em vez de while tivesse um if. Em que sentido? Olha só. Vamos lá. Você pode colocar isso aqui. Tá? Só que aqui você tem uma questão, Pedro. Não sei se é isso que você quis colocar. Tá? Quantas vezes isso aqui vai ser executado? Essa é a questão. Tá? Ou seja, vamos aqui limpar. Tá? E eu executo. Ele mostra que é 5. Porque aqui eu estou usando agora o if. O if é maior do que 0? É. Né? Então ele mostra, sim, vale 5. Aí ele passa a dizer que agora o n é 4. E acabou, porque aqui eu só tenho um teste. Agora, quando eu coloco o while, não. Quando eu coloco o while, que é um... Enfim, lembra que eu falei na semana passada das palavras reservadas, que são palavras do Python. Então, aqui é a estrutura de repetição. Tá? Por isso que aqui, claramente... Ali já salvei já. Por isso que aqui, claramente, o resultado é diferente. Tá? Então, ele vai fazer esse teste. E aí, quer dizer, isso aqui é útil quando, por exemplo, imagine a seguinte situação. Em que você tem um campo qualquer no seu programa que a pessoa tem de digitar a idade, vamos imaginar, tá? Obviamente, idades são números, idade não é letra. Mas aí, eventualmente, a pessoa vai lá e digita uma letra sem querer, esbarra na tecla, carrega ali, sei lá, aqui do lado do 9 tem o I, tá? Ela vai digitar lá, sei lá, 29, ela digita 2 e 9, por exemplo. E aí? Então, você tem de pensar nesse detalhe e colocar, por exemplo, a entrada do dado dentro de um while. Por quê? Porque você testa. Você coloca dentro do while o pedido para a pessoa digitar uma idade. Aí, ainda dentro do while, você testa. Opa, a pessoa digitou só números? Beleza, digitou. Aí sai do while. Como? A gente vai ver depois, tá? Ou não. Você faz um outro teste. Aí você nada impede também de você colocar um if dentro de while, que seria essa situação. Quer dizer, enquanto alguma coisa estiver acontecendo, se o que a pessoa digitou for número, show de bola. Sai do while, continua o programa. Se não, ou seja, se ela digitou uma letra, o que você faz? Você mostra a mensagem de novo. Você mostra a mensagem de erro. Coloca para a pessoa, cuidado, só aceitamos números. Sei lá, mensagem, você põe o que você quiser. E aí ele volta para o início. Tá? Então, nada impede aqui de eu fazer isso aqui, ó. Colocar aqui, if, por exemplo, o n for igual a 5, que ele 2 pontos, aí eu coloco aqui, ó, print n igual a 5. Pronto. E aí, o que vai acontecer aqui? Vamos lá limpar. Olha aqui o que acontece. Ele entrou, iniciou o while. Tá? Então, a gente tem que o n vale 5. Aí ele entra aqui no while. O n é maior do que 0? É, ele entra. O n é igual a 5? E é. Na primeira vez que ele executa, é. Por isso que ele mostra a mensagem logo na primeira linha, como você pode ver aqui. Ó, vocês podem ver aqui. E depois ele mostra o número 5. E aí ele está dentro do while. Tudo isso aqui está sendo executado. Tá? Claro que pode sim, tá? Não tem problema não. Mas o que eu quero que fique claro é isso. Ele entrou e fez o teste. E aí ele mostra e executa. Só que quando ele executa a segunda vez, aí o n aqui, isso aqui já fica sendo falso. Por isso que ele não mostra mais essa mensagem. Agora, se aqui a gente muda de 4 para 3, por exemplo, tá? E aí vamos aqui de novo. Olha onde aparece a mensagem, que eu deveria até ter alterado ali. Por quê? Porque ele começou aqui o while. Tá? Aí ele entrou aqui. O n está valendo 5. Então, isso é verdadeiro. Ele vai executar esse bloco. Quando ele chega aqui, ele faz o teste. N é igual a 3? Não. Na primeira vez que é executado, o n não é igual a 3. O n é igual a 5. Por isso que isso aqui é falso. Essa linha 14, onde tem esse if aqui, é falso. Ele não executa isso daqui e ele vai para a próxima. Aí ele mostra 5.
Agora o n vale 4. Aí ele vai lá para cima. É maior do que 0? É. É igual a 3? Não. Então ele mostra 4, agora vale 3. Aí ele volta lá para cima. É maior do que 0? Sim. É igual a 3? Sim. Aí ele mostra isso aqui, mostra o número 3 e agora é 2. E assim sucessivamente. Se eu colocar isso aqui, ó, igual a 0, o que ia acontecer? Essa mensagem não vai ser mostrada. Por quê? Porque o n nunca é igual a 0. Tá? Então, a ideia aqui é essa, é de você estruturar a lógica do que você quer fazer. Tá? Ou perceber o que você vai querer fazer para poder justamente criar a estrutura lógica ou a sequência lógica do seu programa. Eu poderia aqui também, ele só vai mostrar se for igual a 5, por exemplo. Tá? Então, poderia inverter, poderia pegar isso aqui, tiro daqui, e aqui, óbvio que aqui eu vou tirar esse espaço. Se for igual a 0, aí o que ele faz? Claro que, opa, eu tenho de corrigir aqui, tá? Aí eu tiro isso daqui. E aqui, o que vai acontecer nessa situação? Vamos lá executar para ver. Tá? Eu tenho, imagina que você já, opa, linha 15, ó, deu erro na linha 15. Claro, qual é o erro aqui da linha 15? A linha onde está aqui o cursor. Por que está dando erro? Perceba que deu erro aqui, ó. Arquivo tal, linha 15, erro no print. Por quê? Olha aqui, ó. Olha o nome do erro e peguem só essa palavra, indentation error. Expected an indented block. Ou seja, se espera um bloco indentado. O que é o bloco indentado? É o recuo. E cadê o erro aqui? O erro é que se eu tenho um while, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque senão, eu não estou tendo a indentação. Quando eu falei anteriormente que você tem de deslocar, que você tem de recuar, tecnicamente falando, é indentar. Por isso que ele mostrou aquele erro de indentação. Agora, se eu venho aqui e executo, ele executou o meu programa. Olha aqui, ó. Tá tudo aqui. E tá tudo perfeito. Executou do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu coloquei aqui, mostra a mensagem, início do exercício, e se for igual a 0, aí ele executa o restante. Só que não é igual a 0. Essa linha, esse teste vai ser falso. Portanto, tudo que está aqui dentro não será executado, como não foi executado, e ele veio direto para cá. Tá? Lentina, você quer fazer a pergunta agora? Quer fazer depois? Posso fazer agora. Sim, sem problemas. Ok, é Julieta, porque aquilo estava no nome da minha irmã, mas o meu nome é Julieta. Ela é que já tinha a conta iniciada aqui. Só uma coisa, só desculpe te interromper. Você pode falar um pouco mais alto? Está muito baixo. E olha que o meu volume está no máximo aqui. Estou a falar. Consegue ouvir agora? Mais ou menos, ainda continua um pouco baixo. Ok, não sei porquê, porque eu estou com isto no máximo. Deixe-me só ver aqui. Espera aí, só um segundo. Pronto. Já sei o que era aqui, pode falar agora. Ok. Não, o professor disse Valentina é porque isto estava a sessão iniciada com o nome da minha irmã, mas eu sou Julieta. Ok. Desculpa, peço desculpa. É só uma coisa, é que eu não estive cá a semana passada, então eu não estou a perceber nada. Eu acho que era melhor eu ver as aulas no Educast antes de vir, certo? Porque senão vou dar um bocado a não perceber, só, não é? Não, eu diria que você pode ficar aqui para pelo menos tentar ver alguma coisa, mas fica a seu critério. Na verdade, enfim, as aulas estão lá de toda sorte. Tem o que a gente está começando a fazer em termos do código aqui, que é isso que eu estou mostrando agora, é hoje. Hoje é a primeira vez que a gente pegou. A única coisa que eu expliquei na semana passada é sobre a questão lá da linha de comando e etc. De como chegar nisso aqui, por exemplo, que é aqui o meu terminal, né? Como se chama do Mac e tudo mais. Mas, enfim, em termos de código em si, eu estou começando agora. Ok. Está bem, mas de qualquer das maneiras as outras aulas estão no Educast. Estão lá. Lá no Moodle tem o link e aí as 3 aulas já estão lá, sem dúvida. Ok, obrigada, professor. Obrigada. Não, por nada. Joana, também tem uma dúvida. Não estou percebendo como se passa na aplicação lá. Então tá. Para o Python. Então, isso aí é a questão realmente daquilo que eu falei da aula passada, ou da semana passada, tá? Ou seja,
eu tenho aqui, e aqui eu vou fazer uma recapitulação mais ou menos rápida, tá? O ponto é, você imagina que esteja utilizando o Windows, parto desse princípio porque a maioria usa o Windows, né? Então, você precisa entrar na linha de comando, tá? Ou seja, para entrar na linha de comando, você vai lá no botão iniciar, não é mais botão iniciar, né? Mas do lado esquerdo, onde, enfim, sobe o menu do Windows do lado esquerdo no canto, e assim que você clicar ali, você começa a digitar linha de comando, tá? Ou command prompt, alguma coisa assim. Pronto. E aí, você entra nessa aplicação, que vai ser essa tela preta com letras brancas, provavelmente, tá? Pronto. Agora, a questão é que você vai precisar, no seu computador, criar uma pasta, tá? Para que você possa guardar esses arquivos que você fez no Atom, que você digitou aqui no Atom. Então, como eu coloquei aqui antes, tá? Eu guardei nesta pasta aqui. Essa pasta, como vocês... eu estou usando o Mac, é um pouco diferente, mas enfim, como vocês podem perceber, eu tenho essa pasta aqui, tá? Chamada 2020-9-21, que é o de hoje, aula de hoje. Tá? Então, quando eu entro na linha de comando, eu estou aqui nesta pasta, ó, do 2020, 9, 21, 21 de setembro. Então, aqui, onde o cursor está agora piscando, é exatamente o que está aqui. Tá? Então, aqui no Mac, visualmente é um pouquinho diferente, como eu falei na semana passada. O meu está verde, aqui meu terminal, minha linha de comando aqui está com as letras verdes, porque eu defini assim. No seu computador provavelmente vai estar branco. O ponto aqui é, e aí teria de dar uma olhada nas aulas da semana passada, para você ver como que você vai chegar nessa pasta. Qual pasta? Qualquer pasta. Você pode criar essa pasta em qualquer lugar do seu computador. Ok? O ponto é que você precisa ter uma pasta, você dá o nome que você quiser. A única coisa, e isso eu esqueci de falar na semana passada, tá? Até lembrar para todos que estão aqui. Eu vou criar aqui, depois eu apago. Isso aqui é uma pasta, tá? Isso vale para Windows, para Mac, o que for. Vamos imaginar que eu crie essa pasta, programação para juristas, tá? Prog.jur, _jur. Ótimo. Outra coisa é eu criar isso aqui, ó, com espaço. Não usem espaço. Então, se vocês criaram uma pasta, não coloque espaço. O nome dos arquivos, percebam aqui, eu tenho aqui alguns que eu quero, se der tempo a gente fala hoje ainda, senão fica para quarta, sem problema nenhum, mas perceba que não tem espaço. Diferentemente de quando eu vou usar aqui, sei lá, alguma outra coisa qualquer aqui, que aí eu tenho aqui, vocês podem ver que aqui eu tenho várias, que a pasta de programação tem espaços, tá? Mas para vocês, para a pasta de programação, não usem espaços, porque vai dar erro na hora em que vocês estiverem usando Python lá na linha de comando. Tá? Isso vale, repito, Mac e Windows, de preferência não usem espaço. Por isso que na hora que eu guardei, aqui eu vou apagar, na hora que eu guardei esse documento, que é o mesmo que está aqui no Atom, tá? Ou seja, quando eu vim aqui, né, File, Save As, por exemplo, tá? Olha aqui minha pasta, está aqui, 2020, 9, 21. Guardei o arquivo com qual nome? O nome que eu quiser, tá? Se eu quiser colocar aqui, sei lá, hoje é dia 21 de setembro de 2020. Ótimo. Não importa. Eu salvo com o nome que eu quiser, desde que não tenha espaço no nome e que a extensão seja sempre PY, ponto PY, sempre, 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 sempre. Esses são pré-requisitos. Então, eu vim aqui no Atom, guardei na pasta que eu criei. Repito o nome da pasta, o que vocês quiserem, tá? Mas guardei. Depois eu venho, vocês estão no Windows, então, como eu disse semana passada, eu sempre vou utilizar aqui a expressão terminal, que no Mac é chamada de terminal, tá? Mas, enfim, no Windows é a linha de comandos, é exatamente a mesma coisa. O ponto é que eu venho aqui para o terminal, eu venho aqui para a linha de comando, eu tenho de entrar na pasta onde eu guardei o documento, que é essa daqui, tá? Opa, essa daqui. Como é que eu sei que eu estou na mesma pasta?
Você no Windows vai utilizar o comando dir, tá? Eu aqui no Mac não, eu tenho de usar ls. E aqui eu vejo que eu estou nessa pasta, tá? Pronto, ótimo, exatamente o que a Joana colocou ali. Assim que você guarda como nome do documento .py, aparecem as cores, tá? Por isso que você lá no Atom tem de sempre guardar com o nome .py, sempre. Primeiro porque aqui no Atom vai facilitar, porque você vai ver tudo colorido e já vai ver a lógica do negócio. E segundo, porque na hora de executar aqui na linha de comando, você precisa que o documento tenha a extensão PY. Então, como eu disse, como que aqui no terminal, eu sei que eu estou nessa mesma pasta aqui. Eu sei porque aqui, quando eu uso o comando ls aqui no Mac, que eu até coloco aqui no chat, quem está no Windows tem de usar esse comando que eu coloquei aí agora, em letras minúsculas, tá? Não precisa ser maiúsculos, eu consigo ver todos os arquivos que estão aqui na pasta. Basta vocês verem aqui, ó, debug 01, debug 02, debug 03, o da aula de hoje em PDF, que eu coloquei no Moodle um pouquinho antes da gente começar, o da aula de hoje .pptx, que é o PowerPoint que eu estou mostrando, o exercício 01, que eu criei no início da aula, e o outro que eu acabei de inventar com esse nome. Tá? Esqueçam esse aqui. Tá? Isso aqui é um arquivo temporário, não é relevante para a gente. E quando eu venho para cá, eu vejo todos eles aqui, ó. Debug 1, Debug 2, Debug 3, o PDF, o PPTX, o exercício 01 e o outro que eu inventei com esse nome bizarro. Então, eu sei que aqui no terminal, eu estou exatamente nesta pasta. E eu também sei que o 01, tá, é aquele que estava aberto aqui. Eu vou fechar esse com esse nome super estranho, tá? Mas é esse aqui, o exercício 01, tá? Que está aqui aberto. Então, eu digito aqui no Atom o meu código, guardo ele em uma pasta qualquer que eu criei no meu computador. Pelo terminal, eu acedo a essa pasta e no terminal, repito, quem está no Mac vai utilizar PY e o nome do documento. Quem está no Windows usa PY, o nome do documento. Quem está no Mac usa Python 3 e o nome do documento. E aí eu executo. Tá? Então, os passos básicos são esses. O que vocês têm de fazer sempre? Digitar aqui. E como eu falei na aula passada, a primeira coisa a fazer é, veio aqui, ó, File, né? New File. Beleza, eu estou com ele aqui. Já venho aqui, tá? E guardo ele. Primeira coisa a fazer, tá? Vou colocar lá na mesma pasta do dia 21 e vou colocar com 02. Tá? Exercício 02.py. É um novo arquivo que eu estou criando. Foi criado. Como é que eu sei que foi criado? Está aqui, ó. 02 está na minha pasta. Como é que eu sei no terminal que foi criado? Está aqui, ó. 02 está aqui. Óbvio que se eu executar isso no Python aqui agora não vai acontecer nada, porque ele não tem nada. E aí eu começo a digitar. Tá? Começo a digitar o código do meu programa. Ok? Então a ideia aqui é essa. Em termos de gestão dos documentos de vocês com o Python, o que eu sugiro para vocês, como eu disse, criar uma pasta no HD interno do seu computador. Tá? Então, quem está no Windows e quando estiver no terminal é lá no C2 pontos, ou mesmo no Explorer, cria uma pasta lá no C2 pontos, por exemplo. Tá? E a partir daí, enfim, aí é entrar no terminal, né, na linha de comando, chegar naquela pasta e executar isso daqui. Tá? Pessoal, isso era para mostrar aí um início de código. Tá? Vamos aqui, deixa eu fechar essa apresentação e começar efetivamente a de hoje, né? O que não é aqui problema nenhum. Aqui é o que eu acabei de dizer, inclusive, tá? Coincidentemente, né? Tanto no Mac quanto no Windows, recomendável a utilização do editor de texto Atom, como eu acabei de falar. Sempre guardar com extensão .py. Quem tiver no Mac, né, no terminal, ir para a pasta em que está o ficheiro, que está o documento com extensão PY e colocar lá Python 3, como eu acabei de falar, e o nome do seu documento com a extensão.
Quem está no Windows vai para a linha de comando e para a pasta em que está o documento e coloca só PY. E tem essa possibilidade aí de utilizar pela internet, que eu coloquei, mas que eu já falei para vocês, não recomendo utilizar por causa de eventuais problemas, tá? E aqui, antes até da gente passar para operadores, deixa eu ver aqui. Não, veja, Diogo, para você poder, você usando o Windows, tá? Para você abrir a pasta, você tem de colocar lá CD, nome da pasta, sem espaços. Aqui eu estou colocando só para, tá? Só para facilitar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô, opa, pronto. Agora, lá aqui no terminal, eu estou exatamente aqui, tá? Nessa pasta. Como é que eu sei? Não apenas pelo 2020 aqui em cima, que você pode ver aqui no terminal, mas porque eu, quando peço para mostrar todos os documentos que estão nessa pasta, eu vejo tudo que está aqui. Então, eu tenho aqui plano de ensino em arquivo do Word, eu tenho plano de ensino em PDF, tá? Que estão aqui, ó. Plano de ensino no Word, plano de ensino em PDF. Eu tenho depois lista de alunos, que está aqui, ó, um arquivo do Excel. Eu tenho depois aqui, ó, o vídeo da aula do dia 14, que está lá no Educast, o PDF e o PowerPoint. Eu tenho 3 arquivos do dia 14, tá? Que estão aqui, ó, 14 vídeo, 14 PDF, 14 PowerPoint. E a mesma coisa para todos os outros. Eu quero entrar na pasta da aula de hoje, que é do dia 21. Tá? Aqui, obviamente, eu clico 2 vezes, entrei. Aqui, eu tenho a pasta aqui 2021. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar CD e o nome da pasta. E aí, Enter. Agora eu entrei. Tanto que você pode ver que antes eu estava só no 2020, agora eu estou na pasta 2020, parará, parará. Tá? Então, a mesma coisa aí no Windows. Tá? O comando dir é para você ver o conteúdo da pasta. Que aqui no Mac, se eu coloco o dir, ele vai dar erro. Porque dir não é um comando do Mac. Dir é um comando do Windows, tá? Então, quem está no Windows usa esse comando dir para poder ver o conteúdo da pasta. Quem está no Mac coloca ls e aí eu consigo ver o conteúdo da pasta, tá? Então, a ideia aqui é essa. Deixa eu só ver aqui. Tá, que é o nome da... Sim, mas ele dá erro porque você está colocando ponto .py no final. Tá? Lembre-se de que ponto .py é só para os arquivos que têm o seu código. O nome da pasta em si não tem ponto .py. Tá? Então, se você criou uma pasta com a extensão, como se fosse uma extensão, tá? Então, aí você tira a extensão, né? Não sei como é que você criou. Se você criou aí progjur.py como pasta, ele vai entender que não é uma pasta. Então, coloca só progjur e os documentos, né, os códigos, aí sim, você salva com o .py, tá? Dito isso, não sei aí se tem mais alguma dúvida, mas enfim, vocês vão questionando aí que a gente vai corrigindo aqui, tá? Vejam aqui o seguinte. Nós temos aqui um código, tá? Aliás, antes, deixa eu explicar isso daqui. Tá? Antes da gente entrar aí numa outra parte, a gente tem de falar sempre sobre o que é depuração. Ou, como geralmente se fala, né, fazer um debug no seu programa. Tá? Então, isso aqui não é nada demais, é só para que você, quando for estudar, se encontrar na internet, e tem de fazer um debug no programa. O que é isso? É você encontrar erros. Lembrem-se, eu já mostrei aqui, tanto hoje quanto na semana passada, que o programa mostrou aquele erro, aquela hora que eu estava digitando ali, deu erro, tá? Então, na verdade, e eu disse aquela hora, agora coisa de meia hora atrás, que eu falei, quando der erro, você não tem de se desesperar, tá? Se você se desesperar, seu programa não vai funcionar. O que você tem de fazer é olhar qual é o erro, o que está acontecendo, qual é o erro, qual é a linha. E, como eu já disse aqui semana passada, disse hoje também,
e repito agora, você tem meio que ler o programa. Tá? Então, quando eu venho aqui na minha linha de comando, tá aqui limpinha, e eu vou executar esse documento aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui Python 3.py. Tá? Esse é o programa que eu quero executar. Ele está me dando erro. Claramente, o programa tem um erro. Tá? Tem um erro porque apareceu essa palavrinha aqui em cima, o traceback, que eu falei na semana passada. É uma palavra para dizer que tem um erro. E eu sei que tem um erro porque apareceu mensagens que eu não quero que apareça no meu programa. Então, ele está me dizendo, como eu tinha explicado na semana passada. Mas vamos rever isso aqui sem problema. Eu tenho o nome do arquivo. Então, é nele que deu erro. Eu tenho a linha. Tá? Linha 5. E ele está aqui mostrando a linha, o que está na linha 5, e depois ele me dá o nome do erro. Que, neste caso, é name error. Tá? Ou seja, é um erro de nome no Python. Então, quando você se deparar com um erro, não se desespere. Quando você se deparar com um erro, olha a linha do seu programa, tá? Vê o que está escrito aqui e olha o que vai aparecer aqui. E aqui eu acho que vocês já perceberam qual é o erro, né? Ou seja, não tem aqui muita dúvida de qual é o erro. É um erro de digitação. Eu estou chamando aqui a função print, mas eu estou usando um M em vez de um N. Tá? E aí, o Python está entendendo que isso aqui é uma variável que não foi definida. Então, eu abro lá o meu código no Atom e vejam, eu vi o erro na linha 5. Ele indicou para mim que o erro é na linha 5. Então, eu venho aqui no Atom, vou lá na linha 5 e claramente nós temos aqui um erro de digitação. Como é que eu sei? Não apenas porque ele me disse, mas aí como alguém falou antes sobre guardar o documento e já aparecer as cores, eu sei que o print é com esse tipo de azul, que eu não sei qual é o nome desse azul, mas é um azul mais claro, digamos assim. Enquanto que aqui, nesse print, ele está com um azul um pouco mais escuro. Portanto, claramente alguma coisa está errada. Tá? Então, eu venho aqui, passo para o N, normal. Vejam que o Python já me indica, inclusive, a função. E agora o meu programa está funcionando. E aí, quando eu executo o mesmo programa, como vocês podem ver aí, aqui nessa linha, o mesmo aqui de cima, ó, a mesma coisa que eu executei lá em cima, eu estou executando aqui embaixo, ele não vai me dar mais erro. Então, isso que eu acabei de fazer, executei um programa com erro. E eu olho aqui para a linha, eu olho para o tipo de erro, aí eu vou para o meu código e vejo, tá, achei. Isso é o que se chama, e aqui eu vou deixar com M errado mesmo, tá? Isso que eu acabei de fazer é isso que se chama por depuração. Ou seja, é pegar um programa, olhar para o erro do programa, né? Olhar para o que o Python me diz no terminal, qual é a linha do erro, qual é o tipo de erro, olhar o código do meu programa, e aí eu consigo descobrir, portanto, o que pode estar errado. Por isso que eu coloquei aqui alguns passos, caso você se depare com esse tipo de problema. Começou a executar, deu algum erro, de novo, terceira vez, não se desespere, não há por que se desesperar. O que pode ter acontecido é que você digitou um M no lugar de um N. Então, examine o código por meio da leitura desse código, tentando descobrir se o código está fazendo o que você deseja, porque, de repente, o seu código funciona no sentido de ele não te apresentar aqui nenhum erro, isso aqui não aparece, mas o código não está fazendo o que você quer. O que significa dizer que tem algum erro no seu código. Então, você tem de ver e pensar nessa lógica para ver o que pode estar acontecendo. E, eventualmente, fazer pequenas mudanças no código com essa função print, indicando, olha, o que o programa está fazendo.
Tá? Deixa eu ver se eu acho uma coisinha aqui, enquanto eu estou terminando de explicar isso, para mostrar isso para vocês. Se não, eu mostro na quarta-feira, não tem problema algum. Tá? Eu acho que eu não vou encontrar aqui agora, mas é um site que permite a você acompanhar a lógica da execução do seu programa. Eu teria de procurar nos outros documentos que eu tenho aqui, e não vai dar tempo aqui, não vou parar aqui a aula para a gente procurar isso, mas eu procuro aqui e mostro isso para vocês na próxima aula, na quarta-feira. Mas a ideia basicamente é essa. Deu erro, vê qual é a linha, vê o que está acontecendo, tenta encontrar. Como eu coloquei aqui, analisa o tipo de erro, buscando descobrir o que a mensagem significa. Não sei se vocês estavam tão lembrados. Aqui, agora, ele está dizendo que o erro é desse tipo que está selecionado ali, name error. Mas lembra antes, quando eu errei a indentação do while, que eu falei para você, e a gente pode até refazer esse erro aqui. Tá? Eu posso pegar o meu print e colocar aqui. Ele vai dar erro. Porque o Python espera que quando tem uma linha while, a linha seguinte já esteja indentada, já esteja recuada. Portanto, aqui vai dar erro. Tá? Tanto vai dar erro que quando eu executo, ele me dá o erro aqui. Ó, linha 3, ele mostra que é no print, que é no P, e ele diz aqui o tipo de erro. Ou seja, é um erro de indentação. É esperado um bloco indentado. Por quê? Porque o Python sabe que quando tem um while, a linha seguinte, que é a linha 3, que a gente tinha visto, está aqui, ó, linha 3. Então, o Python sabe que isso aqui tem de estar para cá. Então, quando vocês se depararem com esse tipo de coisa, deu erro. Isso aqui é fato, deu erro. O programa não executou o que queria. Olha para a linha e olha para isso aqui, tá? Que está antes, óbvio, o que está depois também. Mas esse aqui é o tipo de erro que o seu programa está apresentando. Para você poder, enfim, descobrir e ver o que pode ser resolvido. E, claro, aí desfaz aquilo que você fez, né? Nada impede de você voltar, enfim, e refazer alguma coisa para tentar encontrar o erro que está aparecendo por ali. E aqui nós temos aí, basicamente, esses 3 tipos de erros. O erro de sintaxe, que é uma espécie de erro de gramática, é aquele do print, que eu mostrei anteriormente aqui. Tá? Ou seja, é isso daqui. Esse da linha 5, esse print com o M em vez do N, é um erro de sintaxe. Tá? Tanto é que ele está ali com erro, né? Tá? Eu vim aqui, executo, e ele me diz nome, erro de nome, tá? É um erro de sintaxe nesse caso. Voltando aqui para o PowerPoint, é uma espécie de erro de gramática. Basta eu ir lá e corrigir do M para o N. O segundo é erro de lógica. E erro de lógica é quando a ordem das frases está errada. Então, nesse caso, o erro de lógica, ele vai acontecer quando você quer fazer alguma coisa, mas por algum motivo, na hora de escrever o seu código, escreveu de maneira errada. Tá? Então, é aquele exemplo também que eu tinha colocado aqui. Ó. Tá? Nesse aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu queira que ele indique que o if estivesse dentro. Quer dizer, que ele mostrasse certos números. Eu quero criar um programa que mostre os números de 5 até 1, mas se quando chegar no 2, ele diga, estou no número 2, por exemplo. Tá? Então, eu tenho de pensar nisso, tenho de pensar na lógica. E se eu erro a ordem das frases, eu tenho aqui esse erro do segundo tipo, que é um erro de lógica. E o terceiro é o erro de semântica, que é o mais trabalhoso para você encontrar. É aquele tipo de erro que você executa o seu programa, que você faz o seu programa funcionar, o seu programa não apresenta nenhum erro, no sentido de não ter erro de sintaxe, nem erro de lógica, pelo menos no que diz respeito à ordem ali do que você espera, mas mesmo assim ele não está fazendo aquilo que você quer. E aí não tem jeito.
para esse tipo de erro, o que você precisa fazer? Você vai precisar ir linha por linha, analisando, até chegar e resolver aquilo que está acontecendo de errado. Tá? E como eu já mostrei para vocês, o Python geralmente indica a linha que o erro ocorre e qual é o erro, que é o que nós vimos aqui. Volto mais uma vez para cá. Aqui ele me mostrou que é na linha 3 e ele me diz que é um erro de indentação. Aqui ele mostrou para mim que é na linha 5 e isso aqui é um erro desta palavra print que não existe, com M. Tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Não é sempre que ele vai dar a linha exata. Porque se você estiver usando uma função, por exemplo, ele vai dar o erro quando você chama a função, mas não o erro na linha exata. Mas não se preocupem com função, não é hora ainda disso. E aqui nós temos, então, o primeiro programa que eu já mostrei para vocês. Nesse primeiro programa, o erro claramente está ali na última linha, tá? Agora, eu quero que vocês coloquem isso daí, tá? Ou seja, qual é o erro disso daqui? Qual é o erro desse programa? E aí, como é que você faz? Você vai lá e executa o programa, tá? O que você quer, e eu acho que eu já tenho ele aqui, se não estou em erro, é esse daqui. Tá aqui, tá? É o 2. Tá aqui digitado já. O que esse programa está fazendo? Vou deixar aqui no PowerPoint, que talvez seja mais fácil para ler. O que ele está fazendo aqui? Tá? Quer dizer, eu quero mostrar, de novo, meu objetivo é mostrar os números de 5 até 1. E a gente já fez isso. Lembre-se do exemplo anterior, que eu coloco aqui. Tá? Deixa eu tirar esse if, que a gente não quer isso. A gente quer mostrar de 5 até 1. E até vou mudar aqui. Vou colocar isso aqui. Mostrando números de 5 a 1. E vamos apagar o restante. Que esse restante não nos importa aqui agora. Tá? Esse é o exercício 1. Vamos executar o exercício 1 e ver se ele está fazendo o que a gente quer. Opa, exercício 1. Ai, ai, ai. Pronto. Ele está mostrando os números de 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Fim do exercício. É isso que eu quero. Então, eu estou na minha cabeça, e volto aqui para o PowerPoint, estou na minha cabeça, eu quero que ele mostre de 5 até 1. O que esse segundo programa está fazendo? Leiam esse código e me digam se ele está mostrando o número de 5 a 1. Sim ou não? O que vocês acham? Esse código não mostra os números de 5 até 1. Por que ele não mostra os números de 5 até 1? E você precisa pensar por quê. Tá? Posso executá-lo aqui. Python 3. Deixa eu só copiar e colar o nome do documento, que eu estou com preguiça de digitar. Ele está mostrando os números de 4 a 0. Vejam, em primeiro lugar, esse programa, o 2, esse debug 02 aqui, que eu executei agora, ele está com erro de sintaxe? Ele não está com erro de sintaxe. Ele não está com erro de sintaxe porque não tem nenhum traceback aqui. Ele executou perfeitamente. Mas, é claro, ele não está fazendo o que eu quero. Eu quero isso que está aqui em cima. 5, 4, 3, 2, 1. E ele está mostrando 4, 3, 2, 1, 0. Portanto, eu tenho aqui um erro de lógica. E qual é o erro de lógica? Basta eu olhar que eu inverti o que está dentro do while. Vou deixar aqui no Atom, talvez seja mais fácil para visualizar. Tá? E, inclusive, vou deixar até o fim igualzinho. Vou tirar essa linha para a gente comparar tudo exatamente do mesmo jeito. Eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho primeiro print e depois o n igual a n menos 1. E aqui eu inverti.
aqui eu tenho n, n-1 e depois o print. Portanto, os dois códigos vão executar sem erro, porque não tem nada errado em termos de linguagem Python. Eu não digitei aqui um M, como estava anteriormente. Tá? Opa! Eu não fiz isso daqui. Tá tudo certinho, tá tudo lindo, bonitinho. Só que o problema é que tem um erro de lógica, tem um erro de lógica relevante aqui. Porque se eu quero mostrar os números de 5 até 1, qual é o primeiro número que tem que ser mostrado? 5. E é o que está acontecendo aqui. Na primeira vez que isso aqui é executado, ele mostra o número 5, é o que está nesse print aqui que eu acabei de selecionar na linha 3. Mas quando eu vou para o outro programa, não. O outro programa, que é esse aí que vocês estão vendo agora, ele tem um erro de lógica, por quê? Porque o n é igual a 5, ele entra dentro do while, e aqui ele já diminui. Então eu inverti a ordem disso daqui. E aqui está o meu erro de lógica. Porque se eu quero que ele mostre primeiro 5, depois 4, 3, 2, 1, eu tenho de fazer o quê? Eu tenho de primeiro mostrar o valor do 5. E aqui eu estou dizendo que agora o n vale 4 e ele me mostra o número 4. Então, esse debug 2 aqui, repito, não tem erro de gramática, digamos assim, voltando aqui como eu tinha intitulado, tá? Ele não tem um erro de sintaxe, que é o primeiro, mas ele tem um erro de lógica. E nós temos ainda o terceiro, que é esse daqui. O que isso aqui está acontecendo? O que ele está fazendo aqui? E esse aqui é o mais interessante. Esse aqui é o de semântica. É o terceiro tipo de erro. Tá? O primeiro é o de sintaxe, tá? Que eu avanço aqui, é o da esquerda. É um erro de sintaxe porque aqui eu tenho M, em vez do print com N, eu tenho print com M. O segundo erro é o de lógica, porque aqui eu estou primeiro subtraindo e depois mostrando, em vez de mostrar e depois subtrair. E por fim, a gente... Opa, aqui. Por fim, a gente tem um erro semântico. Não tem erro de sintaxe nem de lógica, mas o programa não faz o que a gente espera, que é esse terceiro que está à direita aqui. E se você ainda não percebeu o que esse terceiro faz, eu vou mostrar ele aqui para você agora. Tá? Ele está aqui. Eu tenho aqui o mesmo código. Beleza? É o que está aqui, ó. X igual a 5. Tá lá, x igual a 5. While n é maior do que 0. N, né? Não é x. Então, enquanto o n for maior do que 0, mostra o n. Tá aqui. Depois o n igual a n menos 1. E depois mostra fim. É isso daqui. O que vocês acham que vai acontecer aqui? O n menos 1 deveria estar alinhado com o de cima. Boa. Tá? Porque aí ele ficaria perfeito. Tá? Ele fica, opa, aqui, ele ficaria igual o nosso primeiro. Veja que eu mudo aqui a aba e ele nem faz nada. Só que ele está desse jeito, então perfeito, é isso mesmo, Diogo. Agora, o que ele vai ficar fazendo aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Se vocês ainda não executaram isso no computador de vocês, depois peguem esse código, do jeito que está no PowerPoint, e executem. E aqui a gente vai, eu vou limpar aqui e vamos executar. Nós vamos executar o 3. O que ele vai acontecer? O programa está executando. É claro que não parece, tá? Mas ele está executando. E aí eu tenho de parar. E como que eu sei que ele está executando? Basta ver aqui a barrinha, tá? Olha aqui, ó. Eu vou subir. Enquanto eu não apertei aqui no teclado Ctrl C para ele parar, ele estava executando. E aí você fala assim, que absurdo, né? Tá? Aqui é o que estava antes, ó. É o que estava nos primeiros. Vamos ver aqui, avança, avança, avança. Aqui. Foi quando eu comecei, ó. Bem aqui. Executa o 3. E ele executou. Tá? Eu vou até aqui passar com o trackpad e vocês vão vendo ali, ó, a barrinha do lado direito. Tá vendo que está descendo super lentamente. Aqui, ó. Bem aqui. Eu estou aqui mexendo com a mão, com os 2 dedinhos passando aqui no trackpad. E ele está mostrando. Ficou mostrando o número 5. E aqui eu vou lá para o final.
até chegar aqui e eu apertar aqui o Ctrl C no meu teclado. Por quê? Por que que deu esse erro? Aqui, meus caros, é só eu olhar para o código. Eu inicio o meu código dizendo que o n vale 5. Depois eu entro no while. E quando eu estou no while, eu digo para o Python, Python, enquanto o n for maior do que 0, mostre o valor de n. Só que lembra do que eu falei da indentação do bloco? O que está dentro do bloco? Dentro do bloco só está aquela linha do print. Mostre o valor de n. Qual é o valor de n? O valor de n é 5. É por isso que aqui ele ficou me mostrando o número 5 o tempo todo. Por quê? Porque ele vem aqui, while n maior do que 0. N é maior do que 0, n é 5. Mostra o número 5. Volta para o while. O n é maior do que 0? É, mostra o n. Volta para o while. É maior do que 0? É, mostra. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é um erro que você tem de tomar cuidado quando você está dentro de um while, tá? E é por isso que nesse original nós temos essa linha n igual a n menos 1. Porque se essa linha não existe, ele fica executando o tempo todo, ele nunca sai do while. Por que ele nunca sai do while? Eu volto para o PowerPoint, porque nessa situação aqui o n sempre é maior do que 0. Então ele vai ficar executando, 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 executando. Ele não vai terminar nunca. Uma hora o seu programa vai terminar. Por quê? Porque uma hora a memória do seu computador vai estar completamente ocupada por esse programinha mostrando o número 5 na tela sem parar. E aí o seu computador vai travar e você vai ter de reiniciar o seu computador. Claro que vai demorar muito para isso acontecer. Mas isso vai acontecer. Só que nós estamos aqui brincando. A gente está aqui usando uma variável, tá? Com o valor 5, que não tem soma, não tem nada, ele só está mostrando. E fica mostrando, e fica mostrando. Portanto, demoraria muito. Agora, imagina você cometer um erro desse naquele programa de 3 milhões de linhas que eu falei na semana passada. E aí, vários cálculos ou várias coisas ocorrendo dentro desse while. Tá? Então, e aqui fazendo um pequeno parênteses, né? Para quem tem aí um Xbox ou tem um PS, enfim, 3, 4, que for em casa, tá? Ou que joga no computador, tenho a certeza de que você já passou pela situação de que você está no meio do jogo, e eu falo porque eu tenho um Xbox, eu adoro jogar, você está no meio do jogo e o jogo trava. Para. Por quê? Porque teve algum erro no código e aquilo ali ocupou a memória do seu dispositivo, porque é um Xbox ou um PS4, ou, óbvio, o computador, mas o Xbox e o PS4 tem memória RAM do mesmo jeito, é a mesma, tá? Que eu expliquei na semana passada, a lógica é exatamente a mesma. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que aquele jogo travou, tem algum erro no código, tá? Ou ficou muito pesado, ocupou toda a memória e não tem mais memória, por isso que trava, por isso que o jogo trava. E aí você tem de reiniciar e você perde todo o seu jogo. Tá? Se você não tiver guardado ali, né, no Xbox Live ou algo do tipo. Então você perde por causa disso. E é a mesma coisa aqui. Então, se eu deixasse esse programa aqui executando no meu computador o tempo todo, repito, ia demorar? Ia. Mas em algum momento o computador ia parar de funcionar. Tá? Não porque está ruim, está estragado, quebrou, não. Simplesmente porque, enfim, ocupou toda a memória. Então, tem de tomar cuidado com esses 3 tipos de erros quando vocês estiverem aí fazendo o código de vocês. E aí, voltando para esse daqui, que é o debug 3, tá? Como o Diogo colocou, se eu fizesse isso daqui, e vejam que é um erro bobo, né? Esse é o original. Se eu faço isso daqui, guardo e vou lá e executo, o mesmo, tá ali, é o 3, ele faz o que eu quero. Então, vejam a diferença. Tá? Ou seja, por causa do tab aqui no teclado, que eu não apertei aqui, não carreguei no tab, na tecla, ele vai ficar executando e vai travar o meu computador. Tá? Então, a ideia de encontrar erros aqui é essa. E a gente está aí se aproximando do finzinho, mas ainda temos aí 10 minutos de aula. Eu quero pedir para vocês agora fazerem isso daqui, tá? Bem rapidamente, tá? Pelo menos o primeiro.
E é simples, quero que vocês façam isso daqui. E no computador de vocês, é claro. Vocês já têm todas as ferramentas para mostrar isso aqui na tela do computador de vocês. Qual é o código para mostrar isso daí? O que vocês acham? E eu vou tirar aqui a câmera, tá? Mas eu continuo aqui, eu vou dar aí 1 minuto para vocês. E nesse 1 minuto eu vou ver se eu encontro aquilo que eu falei que eu queria mostrar aqui. Tá? Enquanto isso, se alguém quiser colocar aqui no chat, pode colocar aí no chat, tá? O que vocês... qual o código que vocês colocariam para mostrar essa mensagem? Só isso. De preferência, sem olhar no PowerPoint, né? Porque a resposta está lá. Eu não estou encontrando aqui o que eu queria. Mas, enfim, eu tenho isso um site que eu quero passar para vocês, para que vocês possam verificar aí algumas coisinhas, tá? Inclusive ver essa lógica aqui de execução. Mas vamos lá, pessoal, isso aqui vocês não gastam mais do que 30 segundos para fazer isso daí, tá? Para poder indicar o código disso daí que eu estou colocando, tá? Eu não estou achando aqui, mas não tem problema, eu vou achar depois, enfim, e passo isso para vocês. Qual o código para mostrar essa mensagem, meus caros? Para mostrar isso daqui, que está aí no PowerPoint. Como é que você faz isso? Claro. Não tem a mínima dúvida. Os Diogos colocaram ali exatamente isso, né, gente? Não tem mistério algum. Você já sabe que para mostrar a mensagem você usa a função print. Se você quer colocar um texto, você coloca entre aspas. Acabou. Só isso. Tá? Não precisa de absolutamente mais nada. Agora eu coloco esse daqui. Tá? Também, se vocês pegaram o PowerPoint, é sacanagem, né? Vocês já têm a resposta. Ainda que acho que eu não coloquei a resposta desse aqui no PowerPoint. Tá? Mas, enfim, como é que você mostra os números de 1 a 5? Um em cada linha, sem utilizar o comando while. Qual é o código disso daí? Isso aí também não tem mistério algum. Deixa eu tirar o átomo aqui, para que vocês não vejam o que eu vou digitar aqui. Tá? Mas não tem absolutamente nenhum mistério. Deixa eu colocar aqui. Vai ser a coisa mais... Vou colocar aqui para ficar bem claro. 5 a 1 com morreu. E agora aqui... 5 a 1 sem while. Vocês já vão ver. Enquanto isso... Espero que vocês tenham feito isso daí, que é bem simples. Pronto. Vocês viram aí que, enfim, não demorei aqui
30 segundos para fazer isso e não é porque eu sei. Tá? Ou seja, são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Tá aí a resposta. Tá? Ou seja, mostrar os números 5 a 1 em cada linha sem usar o while. Tá aqui. A resposta está aqui, como vocês podem ver. 5 a 1 com while, 5 a 3, 2, 1, fim. 5 a 1 sem while, 5 a 3, 2, 1, fim. Qual é o código disso? Está aqui. O código é exatamente esse. Ou seja, na primeira metade, esqueçam essa linha, que agora é essa aqui que está separada, tá? Não se preocupem com isso por enquanto. Lá em cima eu tenho o while, como a gente já fez. E aqui embaixo eu simplesmente coloquei o print 5 vezes. Então percebam aqui a importância de você saber qual é a lógica do while, porque uma coisa é eu pedir assim, mostre os números de 5 a 1 sem while. Ótimo. Agora, outra coisa é se eu falasse assim, mostre os números de 100 a 1 sem while. Tá? E aí? Ou melhor dizendo, se eu colocasse assim, mostre os números de 100 até 1, o que você vai fazer? Você vai copiar e colar, fazer Ctrl+C e Ctrl+V 100 vezes dessa linha, colocar print e o número, depois alterar tudo, ou vai digitar tudo, 100 vezes, 100 linhas, while? Não, você vem aqui e coloca que o N vale 100. Tá? E aí aqui vai ser de 100 a 1. E pronto. Aí você vai lá e executa e ele faz isso. Ele mostra os números, como vocês podem ver, de 100 a 1 com while. É o que está aqui. Mostra essa mensagem, tá? E aí mostra 100, 99, parará, 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 até o número 1. Tá? Agora, se você não perceber essa lógica, por exemplo, da repetição, e eu falar isso, coloque lá de 1 a 100, você vai copiar 100 vezes? Não vai. E eu posso colocar aqui o número que eu quiser. Tá? Ou seja, ali eu coloquei 10 mil, ele vai executar. Vocês viram aí. Tá? Óbvio, de novo, aqui é um exemplo bem bobo. É um exemplo bem bobo. Tá ali os números, estou subindo aqui. Tá? Mas é um exemplo super bobo, claro. Mas é para mostrar que você precisa conhecer essa lógica do que ele faz. Opa, foi demais aqui. Está aqui, ó. 10 mil, 9 mil, parará, como vocês viram subindo aí, tá? Até lá o final. Agora eu vou fazer isso na mão, né? No sentido de pegar aqui linha por linha. Não vamos fazer isso, tá? Então, a ideia aqui hoje é realmente perceber essa lógica do while. Não se preocupem, não entendi nada. Tudo bem, tá? Assiste a aula de novo, dá uma olhada no PowerPoint e a gente vai voltar a isso daqui com muito mais detalhe, porque o while é só uma das formas de fazer repetição, né? O importante aqui realmente é perceber o quê? É perceber não só a questão do while, mas principalmente perceber a questão do erro, tá? Como tá aqui. Né? Estou errando de propósito. Quando eu venho aqui, ele me diz que está errado. Opa, erro na linha 4. O quê? Falta de indentação. Vou lá para a linha 4. Verdade. Ó, se eu estou colocando um while, eu tenho que fazer isso daqui. Né? Então, descobrir onde estão os erros. E aqui que eu falei, nessa linha 9, falei, não se preocupem. O que é essa barra invertida N entre aspas? É para pular uma linha. Tá? Nada mais, esse é o símbolo. Eu quero pular uma linha. O que eu faço? Eu ponho aquela barra invertida, barra N, entre aspas. Ele pula uma linha, como vocês podem ver. Aqui tem uma linha, tá? Sendo pulada. Então, é isso. Tá? Eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Ó. Agora, 100, ele não pulou. Tá? Então, por isso que isso aqui é para pular uma linha. Mas a ideia aqui, pessoal, era essa, tá? De vocês verem essa questão aí do while, verem a questão da indentação, verem a questão dos tipos de erro. E na quarta-feira, então, a gente começa aí com o próximo tema, tá? Que é o tema... Opa, agora que eu vi aqui que estava... É esse tema aqui dos operadores, tá? Operadores lógicos. Sugiro a vocês que deem uma olhadinha nisso, não que seja difícil, mas é porque aqui, enfim, precisa ter... Essa parte é importantíssima para a gente poder compreender depois como fazer, por exemplo,
aqui no Atom, eu colocar aqui embaixo, vou colocar só a título de curiosidade, if x maior do que 5n, x menor do que 10, tá? Qual é o resultado disso daqui? Então, deem uma olhadinha, tá? E a gente se vê, então, na quarta-feira. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre aí o que a gente colocou aqui hoje? Alguma dúvida que não possa ficar para quarta-feira? Se não tiver perguntas, pessoal, tá? Acho que não tem, vou partir do princípio de que não tem, ninguém escreveu nada aqui, mas a gente se vê então na quarta-feira, ok? Boa noite para todos e até lá, pessoal. Tchau, tchau.